E como é que eram esses atendimentos? Você chegava e tinha lá os prontuários, não vou atender tais, São você que dois, escolhia ou não? são duas vertentes de trabalho, né? Podem ser outras, depende de cada profissional também, né? Uma é uma situação obrigatória que se chama exame criminológico, né? Que é um laudo, né? Que é enviado ao juiz. Então, o juiz, quando o apenado ele pede progressão de regime para semiaberta ou livramento condicional, obrigatoriamente ele faz. Existem também as comissões, porque vamos supor, um preso brigou com outro. Aconteceu alguma coisa irregular. Então ele vai passar por uma comissão disciplinar, né? E essa comissão vai definir o que vai acontecer com ele. Ele vai ficar sem visita íntima ou sem visita durante algum tempo. Enfim, né? Tinham lá quais seriam as punições. Então, tinha esses dois tipos de... Tinha um exame criminológico, essa comissão, né, disciplinar, que de certa forma é um pouco atrelada a essa história porque o exame criminológico também é feito por uma equipe disciplinar, né, multidisciplinar, e tinham os atendimentos, né, os atendimentos. Então, esses são solicitados pelo próprio detento, né, porque era muito índio para pouca gente, entendeu? Então, havia uma demanda sim, né? Bom, aí muitas pessoas têm essa ideia, né? A psicologia reabilita, ressocializa e etc. E eu acho que é bom começar a desmistificar isso, né? Porque não, né? A gente tem a mesma ideia. Qual é a ideia do atendimento psicológico na minha visão, né? E eu tenho formação em psicanálise, então eu tenho uma visão por aí, por esse viés, né? É implicar o cara no sintoma, né? Quer dizer, é ele se responsabilizar, ele entender que ele é responsável. O preso, assim como a maioria das pessoas, não são só os presos, né? Ele gosta de terceirizar o que ele fez, tá? Então, nunca foi ele, entende? Aí foi a polícia, foi o político, foi o vizinho, foi qualquer pessoa, menos ele. Ele só reagiu a uma situação que ele não teve a menor responsabilidade sobre isso. Só que para isso a gente precisa de pensar uma coisa mais, assim, mais ampla, que é o entendimento da violência como doença, né? A violência é um sintoma seríssimo da sociedade. E essa violência, ela não está só... Porque quando você pega o recorte, contexto penal, ele é um recorte do que acontece na sociedade como um todo, da macro-sociedade, né? Você puxa uma fichinha e vem sistema penal. Eu poderia puxar uma outra ficha e viria SUS. Poderia puxar uma outra ficha e viria transporte, exemplo, BRT, trem, etc. Metrô linha 2, né? E aí eu vou fazer as mesmas perguntas. Por que o metrô está mais de 40 anos atrasado na cidade do Rio de Janeiro? Por que o BRT do jeito que é, superlotado? Por que nos horários de pico eles não têm uma linha direta até Bangu, até Campo Grande, até Santa Cruz, etc, sei lá, né? Porque são bairros ultrapopulosos, onde está a maior concentração populacional da nossa cidade, na Zona Oeste, e até hoje é muito mal servida, né? Eu já tive a oportunidade de morar em Jacarepaguá, que por sinal até eu gosto muito, e eu sempre falei, Jacarepaguá só é perto de um lugar, de Jacarepaguá. Jacarepaguá não é perto de lugar nenhum, porque só Jacarepaguá em si ele é longe de tudo. Ele só é perto de Jacarepaguá, então não adianta. É um lugar longe de tudo, com toda aquela região, com o trânsito permanentemente engarrafado e as condições do transporte coletivo. Qual é a diferença de você estar aprisionado num BRT num horário de pico e de você estar também numa cela com superlotação? Claro, tem as suas diferenças, sim, não estou dizendo que é exatamente a mesma coisa, mas naquele período que a pessoa está dentro de um BRT, ele não está muito diferente do outro que está dentro da cadeia. Então a gente está enclausurado dentro da cadeia, mas também está fora. Outro exemplo, para nós, muito comuns, que somos moradores aqui de Copacabana, que são os idosos, completamente abandonados, enclausurados, isolados. É o porteiro que quebra o galho para ir no mercado, para levar num banco. Os filhos só aparecem, os parentes, sei lá, geralmente na hora de vender o imóvel. O idoso morreu. Eu tenho visto isso muito. Eu canso de ver na rua pessoas assim com pouca autonomia até para andar e tal, com aquela sacolinha mínima, uma em cada braço, se arrastando. E ali, quer dizer, quem está olhando para aquela pessoa?
No banco, o posso ajudar, coitado do banco, ele toda hora ele tem que estar ajudando um, porque realmente é difícil. Não se funciona na mesma lógica, né? Então, quando a gente pensa em criminalidade, em violência, não dá para pensar só porque o que ocorre, para explicar o que eu estou querendo dizer melhor. Quando se pega um escadinha, um Marcola, qualquer preso desses, assim, né? Qualquer preso do narcotráfico, da milícia, qualquer um desses chefões que vá preso, a sociedade tem uma imagem dessas pessoas, né? Quando é um político corrupto, né? Perceba que não se percebe o quanto que essa pessoa está matando com o dinheiro que ela está roubando. Porque ela está prejudicando todos os serviços públicos, inclusive esses que eu acabei de citar. No transporte urbano, a corrupção é conhecidíssima. Há quanto tempo? Até a viga desapareceu. A viga estava quase pedindo para São Longuinho. Onde é que está a viga? Onde é que está a viga? São Longuinho foi dar a solução não sei quanto tempo depois, pô. Desculpa, mas vocês sabem que eu estou com bronquite, né? Então, o que ocorre? Você não pode olhar para uma cidade, para um país, para o que for, e pensar as coisas, né? Obviamente que cada localidade tem suas condutas, né, culturais, etc, etc. Porém, a violência ela não tem tanta diferença. Se é violência contra animal, se é violência contra criança, se é contra mulher, o que for de violência é violência. Então, a violência realmente ela é uma epidemia que está assolando o mundo. E ela se produz a partir de uma série de deturpações, né, que ao longo do tempo elas vêm se enfronhando cada vez mais, né? Então, neoliberalismo, por exemplo, capitalismo selvagem, essa coisa extremamente individualista e egoísta, né? Interessante que agora, porque a gente estava começando a falar da questão de ressocialização e reabilitação, e me lembrei de um fato muito interessante, né? E eu pude presenciar isso algumas vezes, né, durante esse período que eu trabalhei, que é a questão da conversão, né, religiosa, por exemplo, no adulto. Quantos presos que eles se convertem, aí todo aquele passado fica na conta do demo, né? Não foi ele que fez, foi o demônio, né? Ele estava possuído, então, ok. E ele se converte e ele se mantém. Eu vi muitos que se mantiveram de fato. Alguns se transformaram em pastores ou não e tal. Porém, eu também gostaria de chamar a atenção para um outro tipo de conversão que não é religiosa, mas que também funciona e que é feito por irmandades como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Por quê? Porque no programa de 12 Passos, que todas essas irmandades, co-irmãs, sei lá, né, todos esses programas aí de come muito, joga muito, etc., né, eles, de compulsões, né, eles têm essa prática dos 12 passos. E entre esses 12 passos existe a ideia de um poder superior, que não é religioso, não tem nada a ver com religião, né? Mas aquela pessoa ela tem que acreditar que um poder maior do que ela vai ajudar a pessoa a poder se livrar dessa obsessão, que é o pensamento obsessivo de ou beber ou usar, né? E com isso a compulsão, obviamente, o ir ao primeiro gole teria a ver com esse fenômeno chamado poder superior, que é um poder superior a eles, né? Então, há essa conversão, e é muito interessante porque acabou de ser traduzido um livro que se chama Livre por Dentro e que conta vários relatos de presos americanos, né? E interessante porque, assim, o cara que estava ali naquele período de ativa, né? Geralmente são cruzados, né? Quer dizer, eles usam álcool e drogas, né? Um tinha sido transferido 10 vezes de penitenciária federal, porque o cara era o cão chupando manga, né? Outro também só dava defeito. Então, quando as pessoas descobrem essas irmandades e conseguem permanecer, ser membros, né? Isso faz um efeito também muito interessante nas pessoas, no sentido de transformação. Não estou dizendo que nenhum tipo de conversão seja garantia de que a pessoa não vai recidir e muito menos que está ressocializada. Não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo que há uma chance, assim como eu acredito que implicar o cara na responsabilidade do ato que ele cometeu, do ato infracional, 2 atos infracionais que ele tenha cometido, também promove esse efeito. A ideia é essa. Só que a conversão ela é mais rápida, percebe? O cara entra numa e pum, sabe? Né? Se ela é mais definitiva, nem sempre. Assim como a implicação do sintoma também pode não ser definitiva. Nada é definitivo, né? Para você pensar a contribuição que a psicologia pode dar para essa situação, a gente tem que pensar que tem que unir forças e essas forças têm que olhar para quê? Para as políticas públicas de modo geral. Né? A gente não pode achar que a violência está só, por exemplo, no narcotráfico. Né? Isso ou na milícia. Não. A violência está espalhada. Ela está espalhada em várias formas, inclusive, como se fosse natural. Essa frase, ele me bate porque ele me ama, porque ele tem ciúme de mim. Será que ainda não tem muita mulher falando isso, não? Tem, né? Tem. Eu escuto de vez em quando. Sabe? Né? Então, não, eu fui agredida por ele, ficou todo arrebentado. Mas eu vou dar mais uma chance. Ótimo, então dá mais uma chance para tentar morrer qualquer dia, quem sabe, se der sorte, né? Então, assim, veja que assim, ainda não está muito claro para as pessoas, afinal, o que é violência. Para os pais com seus filhos, para os filhos com seus idosos, sabe assim, todas essas relações que parecem ser relações familiares muito tranquilas, que já estão muito estabelecidas na sociedade, na verdade também não estão. Não é verdadeiro isso. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas